Olha, vou falar a respeito de um assunto agora que já tem um tempo que começou a se ter algumas discussões, mas agora deve ser levado um pouco mais a fundo. Isso porque o Brasil decidiu denunciar a Índia à Organização Mundial do Comércio por conta dos subsídios que são colocados sobre a produção de açúcar da Índia. A Índia é o maior consumidor do mundo, é um grande produtor também, e por lá está tendo essa condição que prejudica os produtores aqui no país. Walter Pulga Júnior, como é que fica a situação do Brasil agora denunciando Índia lá no OMC? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, você lembrou bem, e o Brasil não entra sozinho nesta luta, não. A Austrália e a Guatemala já demonstraram interesse em levar a Índia à Organização Mundial do Comércio, questionando os subsídios que são concedidos para a produção de açúcar lá. A Índia é acusada, Fabiano, de violar seus compromissos na OMC, porque as regras estabelecidas pela OMC, pela Organização Mundial do Comércio, permitem subsídios, mas permitem subsídios equivalentes a 10% do valor da produção. Ocorre que a Índia, em 2011 e 2012, até 2016, 2017, ela aplicava seu subsídio em 90% do valor da produção da cana, né? Ou seja, é permitido até 10%, ela passa do limite. Além desse caso do açúcar, nós teremos outros problemas também para o governo atual, viu? O Brasil já acionou o mecanismo de disputa, desde dezembro nós já informávamos sobre as questões que cairiam, vamos dizer assim, sobre a mesa do presidente Jair Bolsonaro. E essa é uma delas. Agora, o mercado já se prepara para um contencioso na OMC, pressionando a Índia. Bom, o Brasil vai denunciar a Índia na OMC, já está praticamente decidido por conta desses subsídios às exportações de açúcar, que é encarada como uma prática ilegal no mercado internacional de açúcar. Os produtores brasileiros calculam, olha, para você ter uma ideia, que deixaram de ganhar $1,5 bilhão por ano com a queda dos preços no mercado internacional, causados aí pelo açúcar subsidiado que a Índia joga no mundo. E eu falei de China, não foi engano não, é porque é uma outra informação aqui de que fontes do mercado, até o momento, embora não tenham constatado ainda, há uma transação em andamento, uma negociação entre a Índia e os chineses, ou seja, os chineses já mostram interesse em comprar o açúcar indiano em detrimento do açúcar brasileiro. Portanto, para o Brasil seria uma perda muito grande. O sentimento é que a China quer realmente comprar o açúcar indiano e deixar de lado o açúcar brasileiro. Depois de consultas com os chineses lá em Genebra, né, sem resultado prático, o Brasil tem agora o caminho livre para dar o passo seguinte, que é pedir a abertura de um painel, né? É um comitê de especialistas na OMC para investigar a salvaguarda chinesa. Agora, nesta luta, o Brasil deve ter o apoio da Austrália. A Austrália também apurou, outro grande país exportador de açúcar, vai unir forças com o Brasil. E a Guatemala é outro país também que já foi consultado, embora não tenha confirmado sua participação como parte diretamente envolvida na disputa. Outros países devem aderir a essa pressão que o Brasil vai fazer contra a Índia. De olho na informação, porque isso pode mudar e muito o mercado internacional do açúcar e prejudicar o faturamento das empresas brasileiras. Repetindo, já há estimativas de que o Brasil tenha perdido $1,5 bilhão com esse apoio que o governo indiano concede à produção e principalmente à exportação de açúcar, o que é proibido pelas regras da Organização Mundial do Comércio. O Brasil já está pronto para denunciar, viu, Fabiano? Agora é esperar o que decide o presidente Jair Bolsonaro, já que é a primeira disputa de grande importância no agronegócio que ele deverá enfrentar no exterior. Bom, a luta começou. É com você. Tá certo, Walter Pulga Júnior, daqui a pouco ele volta trazendo mais informações. Esse é o destaque do açúcar, a denúncia do Brasil, né, o contencioso do Brasil contra a Índia no OMC, por conta do açúcar. Isso já era uma situação prevista e agora está aí consagrado, né? Está totalmente pavimentada a situação na Organização Mundial do Comércio para o Brasil entrar com essa ação na OMC.
E eu falo agora a respeito de soja e também em torno do que vem acontecendo em relação aos custos de produção, principalmente no estado de Mato Grosso. Olha só, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou na tarde desta segunda-feira números importantes em torno da situação de produção no Mato Grosso para a campanha 2019-2020. Essa situação da campanha 2019-2020, ela chama muita atenção por conta do custo de produção que vinha sendo estimado. Aliás, um custo de produção que acabou sendo reduzido agora nesse novo relatório que foi divulgado, ele reduz em até 1,83% por conta dos efeitos do dólar. Ora, o que aconteceu? Nós trazemos aqui que o custo reduziu em 1,83% no último mês para R$ 3.100,19 por hectare, chamado aqui de custo variável, enquanto que o custo operacional caiu 1,71% para R$ 3.445,22 por hectare. Por que esse custo caiu 1,81% na questão variável e também 1,83% no operacional? Por conta do dólar. Os efeitos da queda da moeda norte-americana no primeiro mês do ano por vias de ter um governo novo, situações que vinham se confirmando, que eram promessas de campanha, mas que em janeiro se confirmaram, fez com que tivesse uma calmaria muito intensa para o mercado brasileiro, principalmente em relação à moeda norte-americana, que cedeu. E ao ceder, fez com que as previsões de custo para a safra mato-grossense de soja para o ciclo 2019-2020 cedesse também, numa média aí caiu 1,80% no custo operacional e custo variável, mostrando uma absorção melhor em relação aos impactos. Os números que eu falei, eles são altos, né? São R$ 3.100,19 no custo operacional, R$ 3.445,25 no custo variável. Ele continua bastante elevado, mesmo assim é uma queda frente àquilo que vinha se apresentando, uma vez que você sabe, dólar vindo em relação com valores mais altos, pode ser bastante favorável na hora de comercializar, de vender a soja, mas na hora de absorver, de fazer a aquisição dos produtos, acaba tendo impacto negativo. Quem mais caiu nessa história no último mês foram os herbicidas. Aí dos insumos que são adquiridos pelo produtor rural mato-grossense, os herbicidas se destacaram por serem aqueles que tiveram o menor valor sendo apresentado no último mês. E o Agricultura BR agora fala de tecnologia. Nós tivemos um dia de campo importante na última semana no interior do estado de Mato Grosso do Sul. O repórter Vinícius Souza esteve lá e você acompanha agora informações a respeito de tecnologias para a soja e resistência ao calor. Durante o dia de campo que aconteceu aqui na Fazenda Estrela do Quiterói, um dos assuntos foi o manejo nas doenças da soja. Ao meu lado está o Fernando Grigoli, que conta pra gente um pouco mais sobre isso, não é mesmo, Fernando? Exato, a gente teve a oportunidade de mostrar para os visitantes 3 experimentos básicos que a gente usa no manejo das doenças em soja, do complexo todo de doenças. O primeiro deles foi a diferença entre os fungicidas disponíveis no mercado. Então a gente tinha um lado a lado onde o visitante pôde observar em loco como que se comporta cada fungicida disponível no mercado, de acordo com a recomendação e de acordo com a bula dos produtos. Um segundo momento, a gente abordou a questão do uso de fungicidas multissítios, que a gente chama, que são como se fosse um reforço para o fungicida, no sentido de combater resistência de doenças em plantas. E o terceiro ensaio que a gente mostrou foi a questão da importância de você pensar no complexo de doenças como um todo. Então, não só na ferrugem, nem só na mancha-alvo. Então, a gente fazer um programa estruturado, com alternância de produtos, com momentos de entrada e os impactos no controle de doenças. Então, esses 3 ensaios, os visitantes puderam observar como traçar e como escolher o melhor manejo para cada situação e para cada realidade, com foco em cada doença específica, de acordo com o que ele tem de maior ocorrência na sua propriedade. Agora a gente fala também um pouco sobre o estresse hídrico, né? Embora tenha chovido aqui na região, a gente sabe que para o produtor rural a falta da chuva nesses últimos meses trouxe algumas prejudicialidades. A gente pode fazer uma previsão de como fica o cenário daqui para frente e o que o produtor rural pode fazer para diminuir o impacto dessa falta de chuva na produção dele?
Bom, sem dúvida nenhuma, o principal problema dessa safra foi a falta de água. Foi um ano muito duro para a soja, muito quente e a falta de água. Então, em muitas situações, a alta temperatura e a alta insolação solar foi pior do que a falta d'água. Então, o ideal é o agricultor fazer um manejo de solo adequado, tentar aumentar a matéria orgânica no solo, colocar palha no sistema para ele suportar essa questão de falta de água e alta temperatura. Então a palha no solo é como se fosse uma manta térmica que a gente coloca para retenção de água e redução da temperatura do solo. Isso, sem dúvida nenhuma, facilita o manejo de cultura. Com relação à doença, foi o maior fungicida que a gente teve hoje nessa safra, foi a falta de água. Então, no momento que a ferrugem estava despontando, se tornando uma doença importante, o déficit hídrico jogou ela para baixo e isso aconteceu com as outras doenças. Agora a gente vem retomando a ocorrência de doenças, mas num cenário de soja mais tardia. Então, o agricultor que plantou soja a partir de novembro ainda deve ficar bastante atento a isso, mas o agricultor que plantou a soja até o final de outubro, em tese, ele está tranquilo. Obviamente que a gente sempre sugere para o agricultor visitar as lavouras, estar dentro dos talhões para entender o que está acontecendo, mas, via de regra, é uma situação bastante tranquila no que tange as doenças. Justamente para o próximo ano, talvez atrasar o plantio da soja seria uma solução para evitar uma nova possível escassez de água? Sem dúvida. Na realidade, via de regra, no estado, nas regiões tradicionais, como a região de Maracaju, a região de Dourados, a gente indica para o agricultor o plantio em outubro. Muitos agricultores fazem o plantio em setembro porque usam ou soja convencional ou porque sacrificam a produção da soja em detrimento da safrinha de milho. Isso é uma decisão do produtor. Em termos técnicos, essas regiões devem plantar a partir de outubro. Aqui na região onde houve o dia de campo, aqui na região de Anaurilândia, o posicionamento de plantio deve ser em novembro, início de novembro em diante. Então, muitos agricultores, pela necessidade de fazer pasto após a soja, antecipam a semeadura para meados de outubro. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco de cair numa janela de déficit hídrico que faziam alguns anos que não ocorriam, mas infelizmente esse ano ocorreu e sem dúvida nenhuma acometeu bastante a produtividade do estado como um todo. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui na programação do SBA. Lembrando a você, produtor rural, que essas e outras informações podem ser acompanhadas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. Destaco agora o volume de soja processado no estado de Mato Grosso no mês de janeiro de 2019. Passou da marca dos 756 mil toneladas processadas. É um volume muito expressivo no momento no qual, tradicionalmente, há uma queda frente ao que acontecia no ano anterior, quando se compara a dezembro, por exemplo. Nós tivemos, então, Mato Grosso com processamento de soja 7,5% mais elevado que dezembro de 2018 e bem mais elevado, quase 15% mais elevado, quando comparado a janeiro do ano passado. Vamos ver os números de processamento de soja. De acordo com o IMEA, janeiro de 2018, nós tivemos aqui 649.770 toneladas de soja sendo processada. Dezembro chegou a 701.420 toneladas, enquanto que janeiro de 2019, como eu disse, 756.250 toneladas foram processadas de soja. De acordo com o IMEA, esse esmagamento costuma ser inferior a dezembro, ou tradicionalmente inferior. Entretanto, houve um esmagamento muito mais intenso nesse mês de janeiro de 2019, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária.
E essa campanha 2018-2019 foi marcada por altas temperaturas e também falta de chuva, estresse térmico e hídrico sobre a soja. Evidentemente, quando acontecem situações como essa, a produtividade cai bastante. Entretanto, há técnicas, mesmo com situações adversas, como eu citei, que podem fazer com que o potencial produtivo seja explorado ao máximo. Este é o assunto agora que Vinícius Souza nos traz no Agricultura BR. Maximização do potencial produtivo de cultivares de soja sob estresse térmico e hídrico. Esse foi um dos temas debatidos durante o dia de campo aqui da Fazenda Estrela do Quiterói. E do meu lado está o engenheiro agrônomo André Ricardo Bezerra, que conversa com a gente um pouco sobre esse assunto. Não é mesmo, Ricardo? Isso mesmo. Nós vamos apresentar aqui para o público que está visitando o nosso dia de campo alguns ensaios de competição de cultivares, onde a gente está observando, né, o comportamento desses materiais em função de época de semeadura, né, e o desempenho de cada material nessa condição de estresse, né. Agora explica para a gente um pouco do que foi feito aqui nesses ensaios. Então nós temos aqui em torno de 37 cultivares, onde são 29 cultivares de tecnologia intacta RR e 8 cultivares de tecnologia convencionais, né, sem tecnologia transgênica. E nós estamos avaliando em 2 épocas de semeadura para poder fazer um posicionamento correto desses materiais em função da janela que o produtor tem para fazer a semeadura da soja. Como a gente pode observar aqui, nós temos materiais com ciclo um pouco mais tardio, que apresentam nesse momento folhas saudáveis, né, sem apresentar muitos sintomas, né, de sensibilidade ao estresse. E do lado a gente já tem outros materiais, né, que já apresentam, né, lesões foliares, né, em decorrência da falta de água e também de altas temperaturas, principalmente durante o mês de janeiro, né, que é uma fase aí que já está no enchimento de grão, seria um momento crítico da cultura passar por esse tipo de estresse. Agora, os impactos que a falta de chuva ocasiona nesse momento, já dá para eles serem medidos, e quais as providências que o produtor rural pode tomar para que esses impactos sejam diminuídos? Olha, a gente consegue estimar, né, mas não é um dado muito preciso, mas a gente consegue ver que tem muito abortamento de vagens, né, a planta limita o crescimento, então a gente imagina que pode chegar a uma perda aí de até 30%, dependendo da cultivar. O que o produtor pode fazer para solucionar o problema é adequar a época de semeadura, a cultivar correta no momento certo, tá? E também adotar outras práticas, né, como semeadura em sistema de plantio direto, né, melhorar o perfil do solo, né? Então, desde o início, a base toda tem que ser bem feita, com perfil, com palhada, para que ele possa minimizar esses impactos, né? Agora, para a safra 19 e 20, qual que é o conselho para o produtor, levando em conta que talvez esse cenário 18 e 19 se repita? Bom, continuar atento, né, quais são os cultivares que estão com melhor adaptação à região, tá, com ciclo adequado, ficar de olho nas previsões para fazer uma semeadura dentro da melhor época, para reunir condições de chuva, temperatura, tá, umidade de solo ali para estabelecer bem a lavoura e cuidar também da parte fitossanitária ao longo da safra. Então é preciso, na verdade, para enfrentar estresse, não é apenas uma ou poucas medidas, tem que ser toda a safra tem que ser bem planejada. Cada passo, cada tomada de decisão que ele vai fazer, ela é importante, ela conta muito. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você, produtor rural, que as informações que foram repassadas aqui durante esse dia de campo podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer destaque em relação ao mercado do milho e vamos falar também de estoques de café na Europa ainda hoje. Fique conosco, nós vamos para o intervalo. Você entra em contato com a gente através do nosso número do WhatsApp, é o 679-9656-2266. Voltamos já. E há pouco, antes do intervalo comercial, você via que soja na Bolsa de Chicago vinha recuando, caindo ali cerca de 5 centes de dólar, e também o dólar aqui no Brasil hoje caindo mais de 0,5% por conta da acomodação na situação política nacional. Vamos saber como é que soja agora ela é negociada nos portos brasileiros. Segundo a Grãos Corretora, Porto de Santos e Porto de Paranaguá vem a R$ 78,00 a saca de 60 quilos. Assim veio os negócios com soja nos portos. Destaque aqui do Agricultura BR agora é para a previsão do tempo, região centro-oeste, é o que nós vamos falar agora. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Juliana Rezende vai nos trazer as informações. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para o centro-oeste do Brasil? Boa tarde.
Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Falando então de áreas produtoras de soja, principalmente da região central do país, as instabilidades não dão trégua por enquanto. A semana já começou com bons episódios de chuva, acumulados mais elevados na região, tudo isso por conta da atuação de um corredor de umidade. Podemos ver nas imagens de satélite áreas de instabilidades atravessando a região central do país. É por isso que as condições de umidade do solo na maior parte da região centro-oeste seguem elevadas, com índices de umidade que ultrapassam até os 90% por conta da chuva mais persistente e duradoura na região. Agora, nesses próximos dias, tem mais chuva prevista ainda. Até o dia 24 de fevereiro, os estados de Mato Grosso e Goiás devem receber os acumulados de chuva mais elevados na região. Deve chover acumulados e volume de água de até 50 milímetros entre Mato Grosso e o estado goiano. No Mato Grosso do Sul é onde a chuva vai seguir ainda menos expressiva, mais fraca, mal distribuída, tanto que o volume de água não deve passar de 30 milímetros no norte do estado. Todo esse cenário, então, acontece até o dia 24 de fevereiro. A partir do dia 25, já falando do finalzinho do mês de fevereiro, as instabilidades perdem força na maior parte da região. A chuva ainda não cessa, vamos seguir tendo pancadas de chuva em áreas produtoras de soja, só que a tendência é que com essa chuva diminuindo um pouco mais de intensidade, os produtores não sejam tão prejudicados com episódios de chuva mais intensos. Somente chove de forma mais intensa no norte do Mato Grosso. Nas demais áreas, pancadas mais regulares e sem volumes tão elevados. Nos primeiros dias do mês de março, o cenário já se modifica. Vamos voltar a ter áreas de instabilidades intensificadas na região e aí tem previsão de acumulados voltando a ficar mais elevados. Áreas produtoras do sul de Goiás, Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul já tem previsão de acumulados de chuva que podem até superar os 50 milímetros durante o período do dia 2 até o dia 6 de março. Então, durante as próximas semanas, a chuva ainda não cessa em áreas produtoras de soja da região centro-oeste. As instabilidades perdem intensidade aos poucos e o cenário segue, então, bastante otimista para grande parte das áreas produtoras de soja do centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação. Por aqui, o assunto na Agricultura BR agora é o mercado do milho. Olha, problemas climáticos, você já sabe, trouxe várias situações de perdas nas produções em estados do país. No Rio Grande do Sul, as perdas são sentidas principalmente na cultura do milho, é o que mostram os dados do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer agora um gráfico que mostra as previsões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também do órgão local, a FARSU, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e o que se tem hoje em relação às estimativas. Observe que, de acordo com o IBGE, em 2018, a previsão de produção eram de 4.565.000 toneladas que foram apresentados. Depois o IBGE trouxe aqui para a situação inicial de produção no ano de 2019 no Rio Grande do Sul, 5.372.000 toneladas. E a FASUL afirma que essa previsão é de 5.341.000 toneladas, o que traria uma queda de 776.600 toneladas, que reflete uma safra para este ano menor do que aquilo que venha sendo previsto de acordo com os dados da FASUL. Alguns municípios acabaram sendo mais afetados pelo clima e fazendo com que essa produtividade e, consequentemente, resultado de produção ficasse menor no Rio Grande do Sul. Vamos ver essas perdas, porque elas vão se apresentando de uma forma mais expressiva, mais intensas em algumas localidades. De acordo com a FASUL, perdas maiores que 5.000 toneladas foram localizadas ou identificadas em São Luís Gonzaga. Foram 45 municípios que foram atingidos, mas que tiveram perdas maiores que 5.000 toneladas. São Luís Gonzaga foi a cidade com maior perda absoluta, registrando 11.300 toneladas de quebra. As cidades de Itaqui também teve 4.800 toneladas, Massambará, 1.900 toneladas, Manoel Viana, está citada aqui, 1.600 toneladas, Quiapeta,
1.500 toneladas, São Francisco de Assis, 1.000 toneladas, registrando perdas aí entre 1.000 até 5.000 toneladas. Quando você vê aqui esse cenário, né, com cidades perdendo, nas cidades produtivas, perdendo 5.000 toneladas, de 1.000 até 5.000 toneladas, na hora que vem o montante, essas perdas ficam muito mais expressivas, portanto, o produtor gaúcho também, por conta dos fatores climáticos, tem um resultado menor nas previsões ou projeções para o seu resultado final com o milho no Rio Grande do Sul. O assunto continua sendo o clima, porque a participação de hoje do Agricultura BR Responde é em torno da previsão do tempo. Vamos saber como é que vem, quem está participando do programa de hoje é o Jailson Araújo, do município de Euclides da Cunha, na Bahia. Ele diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber a previsão do tempo para os meses de maio e junho, já que são os meses de plantio de feijão e milho aqui na região. Parabéns pelo programa. Jailson, obrigado por participar conosco. O programa é feito pelo produtor rural, para o produtor rural. Vamos saber agora como é que fica, então, a previsão do tempo para a região dele. Quem responde é Juliana Rezende, que está aqui conosco. Juliana. Respondendo à dúvida do telespectador de Euclides da Cunha, na Bahia, se quer saber se as instabilidades vão garantir boas condições de umidade do solo, especialmente para os meses de maio e junho, o cenário segue otimista para esse período na região. Agora, as condições para esses próximos dias na Bahia ainda é de chuva bastante regular. Então, o mês de fevereiro termina ainda com predomínio de tempo mais firme em grande parte do interior da Bahia. Na região de Euclides da Cunha, mais para o norte do estado, até pode chover nesses próximos dias, mas devem ser pancadas ainda bastante regulares e de fraca intensidade. Agora, o finalzinho do mês de fevereiro e até o começo do mês de março já deve ser de retorno das instabilidades, ainda que de forma mais gradual. A chuva consegue, então, se espalhar por todo o estado da Bahia, chove na região de Euclides da Cunha, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. Tanto que a partir do terceiro e último período, até o dia 6 de março, a expectativa ainda é de bastante regularidade na chuva. Segue chovendo na região de Euclides da Cunha, mas são pancadas bem fracas, bastante pontuais e sem potencial para conseguir aumentar a situação de umidade do solo na região. A partir de abril, especialmente na primeira quinzena, já voltamos a ter chuvas mais persistentes e duradouras na região, mas o mês de abril ainda vai ser de regularidade na chuva. Isso porque só na primeira quinzena do mês de abril que as instabilidades seguem mais persistentes e frequentes na região. A segunda quinzena de abril ainda promete ser de predomínio de tempo mais seco e de pancadas de chuva intercalada com dias de tempo mais seco. Maio é que já começa com um cenário bastante otimista na região. As instabilidades se tornam cada vez mais persistentes, os períodos, as janelas de tempo mais seco entre um episódio de chuva ou outro já fica cada vez menor, então, a partir do mês de maio na região de Euclides da Cunha. E tanto maio como também junho prometem ser de meses de instabilidades mais persistentes na região, favorecendo então grande parte das áreas produtoras do interior da Bahia. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Lembrando que a participação do público é simples. Você pode mandar a sua pergunta sobre mercado, sobre técnica, sobre clima. Você manda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. E olha, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de mercado de algodão e por que nós temos os Estados Unidos ampliando bastante a compra de algodão do Vietnã. E isso tem a ver com China. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Voltamos já. E o Agricultura BR agora fala a respeito de café e eu trago em destaque o que vem acontecendo com os estoques europeus de café. De acordo com um órgão de lá, chamado Federal Europeu Café, teve um aumento para os estoques dos portos europeus no mês de janeiro. Um aumento de 0,5%, como você vai conferir agora no Agricultura BR. Vamos saber como é que estão os estoques cafeeiros nos portos europeus. Você tem aqui os destaques do que aconteceu no mês de novembro, que estava contando aqui com os números de 11 mil
11.420.000 sacas e dezembro 11.470.000 sacas. Esses são os números registrados em relação ao café lá na Europa, mostrando aqui uma situação de aumento em relação aos estoques de café, crescendo 0,5% aqui os estoques de café na Europa, mostrando então uma quantidade maior do produto nos portos europeus. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estamos de volta. Você aproveita para entrar em contato conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já! Olha, começa amanhã e segue até sexta-feira a Dinapec 2019. Acontece na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Canal do Boi é a emissora oficial. Então, a partir da manhã, uma grande programação, debates, painéis. Nesta quarta-feira, o Agricultura BR será feito de lá, vai receber nomes importantes do agronegócio, como Alcides Torres, da Scott Consultoria, também Francisco Villa, da Agrodelta. Vamos ter a participação de Kleber Soares, diretor executivo da Embrapa e muito mais. Na sexta-feira à tarde, na nossa programação aqui do SBA, você vai ter também um painel de discussão, no qual eu vou estar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, e também outros convidados para discutir o agronegócio com o produtor rural brasileiro. Eu vou para lá agora, a Kylie Rodrigues está lá ao vivo. Kylie, eu vi que você está com a Thaís Basso do Amaral, pesquisadora da Embrapa. Quais são as expectativas, os preparativos finais? Hoje eu fui cedo na Embrapa. Como é que estão esses preparativos por aí? Boa tarde. Olá, Fabiano, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Então, como você teve por aqui logo cedo, né, já deve saber que está tudo bem organizado, já está tudo praticamente finalizado para receber o produtor rural, o técnico, o estudante já amanhã e nesses 3 dias de evento. Eu estou com a Thaís Basso do Amaral, como você disse, ela é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, chefe de transferência de tecnologia e está organizando o evento com outros parceiros também. Thaís, tudo certo para amanhã? Boa tarde, Kylie. Boa tarde, Fabiano. Tudo quase certo, né? Hoje a gente está aí nos finalmente. E amanhã, a partir das 8 da manhã, estamos aí de portas abertas, esperando esse público todo aí para todas as atividades aí que nós teremos aí nos 3 dias. Qual a expectativa de público que vocês já têm em mente? Olha, a nossa expectativa é receber em torno de 4.000 pessoas, né? Entre técnicos, produtores e estudantes também das ciências agrárias. Então, público bastante grande, em torno de 1.500 pessoas por dia, né? Temos aí atividade para toda essa turma, temos a parte tanto de pecuária, a parte de agricultura familiar, temos também agricultura, integração lavoura-pecuária, então é uma programação bastante diversa para atender todos esses públicos aí que nós estamos esperando. E aí tem os painéis também que passam por oficinas, tem também oficinas de drone, painéis para as mulheres, para os jovens, de tudo tem um pouco, né, Thaís? Isso, exatamente. Amanhã nós teremos uma mesa redonda ao vivo, né, inclusive com o Fabiano, que vai fazer a mediação sobre o futuro, né, o que o futuro nos reserva aí no agronegócio, né.
À tarde teremos um outro painel que é sobre a carne, conhecendo a carne que você consome, então é um debate mais focado em qualidade de carne, como é produzida essa carne, então a gente traz também a indústria, traz os produtores, então o médico também para falar um pouco da parte de saúde, né, os mitos da carne, enfim. Na quinta-feira temos o painel das mulheres, então vamos debater um pouco da importância e do papel da mulher no agro, né, que cada vez está mais ativa, né, mais participando das atividades, então na quinta-feira. E na sexta-feira o painel dos jovens também. Então temos aí uma programação bastante diversificada. Assunto é o que não falta, né? Thaís, e o tema principal da feira esse ano é o agro de maneira sustentável. A Embrapa tem toda essa preocupação com essa questão de sustentabilidade. Exatamente. O tema desse ano é soluções para o agro sustentável. Então, aqui dentro dos roteiros e das oficinas, as pessoas terão a oportunidade de conhecer essas tecnologias sustentáveis. A gente fala sobre integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária. A gente fala um pouco de bem-estar também animal, fala também sobre produção de novilho precoce, de como produzir de forma sustentável. Então, o foco nosso em mostrando todas as tecnologias na sustentabilidade, que é muito importante aí para a gente manter aí a produtividade, manter isso no tempo, né, ter longevidade na nossa produção. Outras unidades da Embrapa também participam, por exemplo, o Agropecuária Oeste, Pantanal, Embrapa Solos. Exatamente, nós temos aí participando da Dinapec 12 unidades da Embrapa. Então, como você falou, a Solos, a Embrapa Pantanal, a Embrapa Agropecuária Oeste, a Agroindústria de Alimentos, então todas as Embrapas que têm temas também voltados aí para a sustentabilidade da pecuária e da agricultura. Temos também mais parceiros, né? Temos a Agraer, temos também a Fundação MS que participa conosco, a Fundação Chapadão, o Senar, então teremos atividades também dos parceiros acontecendo aqui durante esses 3 dias. E aí esse ano a novidade são algumas empresas que estarão também presentes na feira. É importante isso, né, Thaís? Também nós teremos uma área de expositores, então teremos máquinas, teremos empresas de sementes de forrageira, teremos empresas de nutrição, de coxos e tanques, né, para bebedouros para os animais. Então é importante também, né, que eles convidem os clientes e as pessoas que estão aqui também conheçam um pouco do que está no mercado, que consigam adquirir essas tecnologias durante esses 3 dias. E o importante é que o pesquisador, o técnico, dessas empresas parceiras também, e vocês, pesquisadores, ficam à disposição para o produtor, para o estudante que quer bater aquele bate-papo, que talvez é tão corrido, né, Thaís, no dia a dia, essa é a oportunidade. Com certeza, essa é a oportunidade dessa interação, né, mais próxima do pesquisador com o produtor, com o técnico. Então, nessas horas também a gente aproveita para entender um pouco das demandas do setor produtivo, essa hora que a gente descobre também o que realmente a gente precisa pesquisar. Então, essa interação realmente é muito importante para nós. E ela acontece, né, ao longo do ano, mas realmente esse é o evento o mais grandioso nosso, aí, o maior evento aí dessa transferência de tecnologia. Então é muito importante para nós, estamos muito felizes de receber aí todo esse público aí nos 3 dias. Autoridades ligadas ao setor, assim como também da esfera federal, né, estadual, estarão presentes, né? Como o Fabiano até mencionou, a presença da ministra. Isso. Então nós temos abertura amanhã, que nós temos aí algumas autoridades confirmadas, e temos a presença da ministra na sexta-feira. Ela chega em torno de 15 horas, 15h30, vai participar do painel dos jovens e depois a gente vai abrir para um debate com os produtores, com o público em geral. Então vai ser um bate-papo com a ministra aí às 16h na sexta-feira. Thaís, e tem também algo bem bacana que eu acho bem bacana frisar aqui, que é a Dinapec Kids, né, que vocês já têm a preocupação de estar mostrando para o pessoal, para escolas, né, também essa participação do agro, né, da produção, como funciona. Explica para a gente. O Dinapec Kids, a gente está indo para a 3ª edição, né? Então nós temos aí na sexta-feira a presença em torno de 300 a 500 crianças, e eles ficam aqui, a gente tem um roteiro específico, né, mostrando os pesquisadores, alguns voluntários também que ajudam nessa atividade.
Então, eles têm um roteiro específico para ensinar um pouco sobre sustentabilidade, para eles irem conhecendo um pouco o que é o agronegócio, de onde que realmente vêm os alimentos. Então, são crianças aí de 5 a 7 anos, né, que estão com a gente. Então, é muito interessante, é muito importante essa nossa ação, que eles já vão acompanhando e conhecendo um pouco da importância do agronegócio, né? Thaís, falando do painel, os painéis que vão ter, né, para o jovem, para a mulher, o interessante é que o pessoal vai poder fazer pergunta, é um bate-papo, não é aquela coisa de palestra, o pesquisador ministra e todo mundo fica assistindo. Não, tem a interação. Nosso foco é nessa interação. Então, a gente, inclusive, pede para os colegas, vamos falar pouco para a gente ouvir mais, né? O pesquisador gosta de falar, né, Thaís? O pesquisador gosta de falar, mas a gente sempre tem esse cuidado, olha, 20 minutos para cada um falar e vamos escutar a conversa, vamos fazer discussão, vamos promover essas discussões e também mostrar no campo. A gente tem muita coisa interessante para mostrar aqui, né, nesses dias, então é para mostrar mais na prática o que a gente faz, a integração, vamos mostrar os campos, vamos mostrar as variedades, as cultivares, as qualidades de cada uma. Teremos alguns lançamentos também, a gente tem aí o Estilosantes Bella que está entrando no mercado, então a gente vai também ter aqui para mostrar, vamos falar um pouquinho sobre como utilizar, método de plantio, enfim, ganho de peso, então tudo isso vai ser mostrado. Temos 2 aplicativos também que vão ser lançados, que é o Cria Certo e o ControlPEC. Então esses aplicativos também estarão disponíveis para demonstração, né, as pessoas vão poder conhecer melhor o sistema e a gente vai estar aqui justamente para mostrar tudo isso para o público. E como é uma área prática, né, Thaís, é interessante que o produtor, o público que vem em geral na feira, ele conhece o experimento, ele tem aquela parte teórica ali, mas depois vai para o experimento para ver realmente como funciona na prática. E aí isso, tecnologias que são voltadas, né, a Embrapa faz essas pesquisas, tecnologias voltadas para o campo, para o produtor rural, seja grande, médio, pequeno. Exatamente. Nós temos aqui um roteiro voltado para a agricultura familiar, então a gente tem esse já é um roteiro também bem tradicional, nós temos aí a participação tanto do Senar como a Agraer nesse roteiro, né? Então, agricultura orgânica, temos aí também produção de leite, a pasto para pequeno produtor e temos aqui outras oficinas, roteiros também voltados para médios, grandes produtores, né? Nós vamos falar um pouco sobre métodos de sistemas de adubação, níveis de adubação, então a gente tem alguns experimentos no campo, aprofunda a questão da semente, como fazer semeadura de forrageiras. Então, bastante diversificada a nossa programação. Então, a pessoa que chega, ela vai ter disponível toda essa programação e pode escolher, né? Ela pode ter assunto para vir nos 3 dias, inclusive, se quiser voltar. É verdade. Thaís, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Fabiana, eu vou liberar a Thaís, porque ela tem que almoçar e aí ainda dar os últimos ajustes por aqui para estar tudo preparado para esses 3 dias de evento. Nós, a equipe do Canal do Boi, do SBA, nós vamos estar aqui, claro, acompanhando tudo para levar as informações na nossa programação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Caio. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a Thaís. Até amanhã. Amanhã, portanto, programação muito especial, direto da Embrapa Gado de Corte. Você que é produtor rural, você que é pecuarista, agricultor, eu aconselho a você, se não puder estar em Campo Grande, na Embrapa, acompanhe a programação do Canal do Boi desde a Bom Dia Produtor ao vivo. Nós vamos trazer entendimentos de pesquisadores, tecnologias, aquilo que está sendo apresentado, que está sendo feito. Então você tem aí uma grande oportunidade de ter noções e informações que vão colaborar com o seu negócio. Nós vamos abrir amanhã esse grande painel que nós vamos promover amanhã. O que o futuro nos reserva, ele é exatamente para falar a respeito de como pensar a agropecuária a partir de agora. Isso envolve tecnologia, isso envolve investimento, isso envolve conservação e, claro, muita produção agropecuária. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre coisas boas para investidores, situações muito interessantes que você vai acompanhar aqui na Agricultura BR depois do nosso intervalo. Por aqui, a Agricultura BR traz agora uma informação muito importante para você. Vai abrir no próximo dia 28 a temporada dos leilões judiciais aqui do Canal do Boi. E essa é sempre uma grande oportunidade para que investidores realizem bons negócios. Os leilões judiciais começam logo com um complexo sucroalcooleiro localizado no estado de Alagoas, a cerca de 90 quilômetros da capital, Maceió.
Esse complexo, ele tem toda a condição e tem a vocação voltada para a produção e processamento de cana-de-açúcar, é claro. Mais do que isso, até a sua primeira praça, que encerra dia 28, se tem um deságio de 51% para quem quiser realizar negócios. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. O assunto por aqui no Agricultura BR é algodão, mercado internacional. Olha, nos últimos programas temos falado bastante aqui a respeito dos cenários que estão sendo desenhados por conta de movimentações. Uma delas está diretamente ligada à oferta do produto. Como houve uma disparada nos valores do algodão no mercado internacional, Brasil e Estados Unidos, produtores rurais, investiram mais em produção. Isso já mexia na última semana com os valores da pluma negociada na plataforma Ice Futures em Nova York. Ou seja, tem já tido uma pressão negativa porque no mercado futuro já se enxerga que a produção internacional deve ser maior por conta dessa intenção de plantio tanto no Brasil quanto para os norte-americanos. Só que não é só isso que tem movimentado os cenários. Também a situação de comercialização mundial. Isso porque os Estados Unidos precisam importar algodão. E por conta da situação criada com os chineses, esse impasse comercial que até agora não teve solução, os norte-americanos têm comprado algodão, são dos vietnamitas, inclusive com uma elevação em torno de 10% para os últimos períodos considerados. Os dados que você vai acompanhar agora são do Departamento de Agricultura norte-americano. Veja comigo aqui como é que vem o cenário para importação de algodão do Vietnã pelos Estados Unidos. Então, são os Estados Unidos comprando algodão do Vietnã. Campanha 2017-2018, observe que foram 1.490.000 toneladas que foram comercializadas. Projeções aqui chegando a 1.660.000 toneladas. As tensões não afetaram as exportações de fio para a China, que cresceram 7% em 2018. O Departamento de Agricultura norte-americano nota que o Vietnã continuará a maximizar as vantagens oferecidas por proximidade geográfica, custo e benefícios de acordo com o livre comércio para aumentar exportações também para a China, Turquia e Coreia do Sul. Ou seja, nesse momento, Vietnã vai se dando muito bem com o algodão, conseguindo fornecer para diversos países da sua região e também para os Estados Unidos. O assunto de agora é previsão do tempo. Vamos falar um pouco a respeito da região sul, como é que está a previsão por lá. Quem fala sobre o assunto é a Juliana Rezende. Juliana.
Olha, Fabiano, no sul do Brasil as instabilidades estão se afastando um pouco mais do estado gaúcho, mas ainda seguem bastante atuantes pelos estados de Santa Catarina e Paraná. É a influência dos ventos no alto da atmosfera que mantém o risco ainda para pancadas de chuva, então, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Agora a situação de umidade do solo segue mais elevada entre o norte gaúcho até o sul do Paraná, justamente nessas áreas onde a chuva vem sendo bastante persistente e duradoura ao longo dos últimos dias. Agora, nesses próximos dias, tem previsão de atuação de uma massa de ar mais seco que avança pelo Rio Grande do Sul, garante tempo firme até o próximo finalzinho de semana, mas entre o domingo e até a segunda-feira já vamos voltar a ter pancadas de chuva avançando pelo Rio Grande do Sul. Acumulados de chuva mais elevados, especialmente na região da Campanha. Agora, entre áreas de Santa Catarina e também do Paraná, a chuva diminui gradualmente, exceto áreas da faixa leste, litoral do estado do Paraná e até alguns pontos do litoral norte catarinense, onde as pancadas podem ainda vir com forte intensidade. Mas, de fato, no interior do sul do Brasil, a chuva vai seguir ainda menos expressiva e também com baixo volume de água até o dia 24 de fevereiro. A partir do dia 25, tem previsão de instabilidades ganhando força no sul do Brasil. A intensificação dessa chuva vai garantir pancadas mais fortes entre o norte gaúcho até grande parte do interior do Paraná. E aí sim, esses volumes de água têm potencial para aumentar cada vez mais a situação de umidade do solo, pode atrapalhar o andamento das atividades no campo na região, aonde a chuva não deve vir de forma tão intensa no extremo sul gaúcho, entre o final do mês de fevereiro e comecinho do mês de março. No decorrer do período seguinte, entre os dias 2 e 6 de março, a chuva segue atuante nos 3 estados do sul do Brasil, mas as instabilidades não devem ganhar tanta intensidade. Então, a chuva persiste, mas com acumulados na casa dos 15 até 30 milímetros. Então, agora, nesses próximos dias, ainda ao longo desta semana, no Rio Grande do Sul vai ter predomínio de tempo mais firme, pancadas de chuva entre Santa Catarina e Paraná. Meados da próxima semana já tem previsão de chuva se espalhando, então, pelos 3 estados da região sul, favorecendo o aumento das condições de umidade do solo e pode até garantir algumas paralisações, mesmo que momentâneas, em relação ao andamento das atividades no campo nos 3 estados da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, então, Juliana. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco você vai ver como é que está a colheita oficial da uva e da maçã no Rio Grande do Sul. Voltamos já! E o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do país e o segundo maior produtor de maçãs do Brasil. Você vai ver agora como é que tem sido ou como foi a colheita oficial destas duas frutas muito tradicionais no Sul. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A primeira parada foi no pomar José Zoso, em Monte Alegre dos Campos. O Rio Grande do Sul colhe 45% das maçãs brasileiras, segundo a Associação Gaúcha dos Produtores. A área de cultivo é de 14 mil hectares, distribuídos em 26 municípios. As macieiras são a principal fonte de renda para 550 pequenos, médios e grandes produtores. A região dos Campos de Cima da Serra é o grande destaque. Concentra 88% da produção gaúcha e 37% da nacional. Nesta safra, 470 mil toneladas de maçã devem ser retiradas dos pomares do Rio Grande do Sul. Essa é uma das melhores safras que tem, viu? Porque é uma maçã graúda, uma maçã que pode ir para exportação, primeira qualidade do mercado interno. Então esse ano nós vamos remunerar bem a nossa maçã. Depois da maçã, foi a vez da uva. O governador abriu a colheita em Vacaria. Em 2018, o Rio Grande do Sul colheu 663 milhões de quilos, destinado à produção de sucos, vinhos e espumantes. Quase 30 milhões de quilos só na região dos Campos de Cima da Serra. Os parreirais ocupam quase 50 mil hectares no Rio Grande do Sul, responsável por 90% da produção brasileira. A atividade movimenta 3,5 bilhões de reais por ano no estado e envolve diretamente 15 mil famílias de pequenos agricultores. Já são 138 tipos de uvas cultivadas. A safra desse ano deve ser 10% menor comparada com 2018, quando o estado gaúcho colheu 663 milhões de quilos.
O principal motivo dessa redução foi o excesso de chuva e a ocorrência de granizo em algumas regiões. A colheita da maçã, também a colheita da uva, a superação das adversidades climáticas. A gente sabe aí, né, que especialmente no caso da uva, a gente teve uma condição climática adversa, com o advento de episódios de granizo que afetaram a produção, mas o povo gaúcho resiliente e com disposição para trabalhar, garante ainda assim uma safra importante e, portanto, a gente está aqui para celebrar essa capacidade de trabalho e prestigiar quem produz no nosso estado. E por aqui o Agricultura BR agora traz em destaque a participação do telespectador, mais uma vez, no quadro Agricultura BR Responde. Participação agora vem do interior de Minas. Vamos saber quem está participando conosco. É Dionísio Moreira, de Itamarandiba, Minas Gerais. Boa tarde, pessoal do Agricultura BR, uma ótima tarde para você, Dionísio, pessoal aí de Minas. Ele diz o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo para a região do Vale do Jequitinhonha. Quer saber se vem chuva por aí? Vem chuva por aí? Quem responde é a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Vai chover, Juliana? Vem chuva por aí, sim. Respondendo ao telespectador de Minas Gerais, as instabilidades vão seguir atuando pelo estado mineiro. A tendência agora é que a atuação de um corredor de umidade mantenha essas nuvens carregadas de forma bastante persistente em toda a região central brasileira, e o estado de Minas Gerais segue influenciado. A situação de umidade do solo segue cada vez mais elevada no estado mineiro, favorecendo então grande parte das culturas que são em desenvolvimento. Agora, nesses próximos dias, até o dia 24 de fevereiro, tem previsão de chuva em todo o estado mineiro, mas nas áreas mais ao norte, a chuva que acontecer será bastante pontual e irregular e ainda deve ser intercalada com dias de tempo mais firme. A chuva mais expressiva acontece no sul, no Triângulo Mineiro e também no oeste do estado. Mas a partir da semana seguinte, aí já tem previsão de chuva se espalhando por todo o estado. Entre os dias 25 de fevereiro até 1º de março, as instabilidades ganham força pelo estado de Minas Gerais e também se espalham. Já nas áreas mais ao norte, onde na semana anterior a chuva seguia mais irregular e com fraca intensidade, agora no decorrer desse período, as instabilidades seguem fortes e bastante expressivas também. Acumulados de até 30 milímetros na maior parte do estado, sul e região da Zona da Mata é que devem garantir acumulados ainda mais elevados e podem até superar os 30 milímetros. A partir do terceiro e último período, entre os dias 2 e 6 de março, a chuva perde intensidade um pouco mais nas áreas centrais e norte do estado de Minas Gerais e as instabilidades então voltam a migrar para as áreas mais ao sul e também para a região do Triângulo Mineiro. Então tem previsão de chuva se espalhando cada vez mais pelo estado de Minas Gerais. Áreas mais ao norte devem receber essa chuva mais expressiva ao longo da próxima semana. Até lá, a chuva vai seguir ainda bastante irregular e mal distribuída na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, uma boa tarde a todos. Uma ótima tarde para você, Juliana. Obrigado pela participação. Aliás, obrigado pela participação, telespectador da Agricultura BR. Você pode participar conosco sempre através das nossas mídias sociais. Mande foto, vídeo, suas perguntas no Facebook, no Twitter e também no WhatsApp no 679-9656-2266. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.